o espírito dos filhos, para conferir-lhes herança condigna, conduziu a extenso vale verdoengo e rico de seu enorme império, e confiou a cada um determinada fazenda, que deviam preservar e enriquecer pelo trabalho incessante. O pai desejava deles a coroa da compreensão, do amor e da sabedoria, somente conquistável através da educação e do serviço. E como se devia utilizar material transitório, deu-lhes tempo marcado para as construções que lhes seriam indispensáveis. Mais tarde, de serviço de elevação. Assim procedia, porque o vale era sujeito a modificações e chegaria um momento em que a arrasadora tempestade visitaria a região, guardando-se em segurança apenas aqueles que houvessem erguido forte reduto. Assim que o soberano se retirou, os filhos jovens, seguidos pelas numerosas tribos que os acompanhavam, descansaram longamente, deslumbrados com a beleza das planícies banhadas pelo sol. Quando se levantaram para a tarefa, entraram em compridas conversações com respeito às leis de solidariedade, justiça e defesa, cada qual a exigir especiais diferenças dos outros. Quase ninguém cuidava da aplicação dos regulamentos estabelecidos pelo governo central. Os príncipes e seus afeiçoados, em maioria, por questões de conforto pessoal, esmeravam-se em procurar recursos sutis com que pudessem sonegar, sem escândalos visíveis entre si, os princípios a que haviam jurado obediência e respeito, e tentando enganar o magnânimo pai por meio de bajulação, ao invés de honrá-lo com trabalho sadio, internaram-se em complicadas contendas em torno dos problemas íntimos do soberano. Gastaram anos a fio discutindo-lhe a apresentação pessoal. Insistiam alguns que ele revelava no rosto a brancura do lírio, enquanto outros perseveravam em proclamar-lhes a cor bronzeada, idêntica à de muitos cativos de Sidom. Muitos afirmavam que ele possuía um corpo de gigante, e não poucos exigiam fosse ele um anjo coroado de estrela. Ao passo que as rixas verbais se multiplicavam, o tempo ia esgotando, e os insetos destruidores, infinitamente reproduzidos, invadiram as terras, aniquilando grande parte dos recursos preciosos. Detritos desceram de serras próximas, e fizeram compacto acervo de monturo naquelas regiões, enquanto os príncipes levianos, inteiramente distraídos das obrigações fundamentais que lhes cabiam, se engafinhavam a todo instante a propósito de ninharias. Houve, porém, um filho bem avisado, que anotou os decretos paternais e cumpriu-os. Jamais esqueceu os conselhos do rei, e quando lhe era possível, os estendia aos companheiros mais próximos. Utilizou grande número de horas que as leis vigentes lhe concediam ao repouso, e construiu sólido abrigo que lhe garantia a tranquilidade no futuro,
semeando beleza e alegria em toda a fazenda que o genitor lhe cedera por empréstimo. E assim, quando a tormenta surgiu, renovadora e violenta, o príncipe sensato que amara o monarca e servira-o, desvelado e carinhoso, estendeu-lhes as lições libertadoras pela fraternidade pura. E cumprindo-lhe a vontade justa e bondosa pelo trabalho de cada dia, com as aflições construtivas da alma e com o suor do rosto, foi naturalmente amparado num santuário de paz e segurança que os seus irmãos discutidores não encontraram. Doce silêncio parou na sala singela. Decorrido alguns minutos, o mestre fixou os olhos lúcidos na pequena assembleia e concluiu: quem muito analisa sem espírito de serviço pode viciar-se finalmente nos abusos da palavra, mas ninguém se arrependerá de haver ensinado bem e trabalhado com as próprias forças em nome do Pai Celestial, no bendito caminho da vida. É uma lição que dá para a gente tirar tanto ensinamento, mas um dele que eu consegui tocar muito o coração é quando os pais nos ensinam o caminho a seguir. E às vezes a gente tem um livre-arbítrio, a gente não segue. Mas os nossos pais, sabem que realmente lá na frente nós vamos passar tormentos, é o que aconteceu. Porque só um filho seguiu o que o pai falou, os outros não. Eles ficaram discutindo e não foram firmes ao trabalho. O que os nossos pais querem é isso, que nós estudemos, que nós trabalhemos, que nós construímos um futuro melhor. Por isso que eles nos ensinam sempre a chegar no caminho do bem. E é isso que eu tirei, que eu lembrei muito dos meus pais para seguir sempre o caminho do bem, porque o futuro da gente é lá na frente, mas nós temos o livre-arbítrio. Foi o que aconteceu com os outros dois, né? Graças a Deus. Obrigada, viu? Então, agora vamos receber o nosso companheiro que irá fazer a palestra. O tema da palestra é Fé, Razão e Oração. O nosso companheiro Ronaldo. Tendo em vista, eu sigo mais 5 minutos, né? Obrigado. Como vocês são caridosos. Boa noite. Ai, tá fraquinho. Vamos melhorar esse boa noite aí? Boa noite. Melhorou. Boa noite você de casa. Um beijo no teu coração. Sentado ou deitado, né? Não importa, né? O importante é estar aqui juntos, né? Então tá. Todos já me conhecem? Então deixa eu me apresentar. Eu ia falar que a sua camisa é bonita, pensei que era corintiano, mas não é. Tá certo, não importa. Então, deixa eu me apresentar. Meu nome é Ronaldo Oliveiros, eu sou terapeuta quântico, eu aplico a hipnose, a reflexologia podal, biotoque, reflexão, várias técnicas que eu uso lá no meu centro que eu trabalho. Esse trabalho é totalmente gratuito. Quem quiser depois falar comigo tem que deixar o seu telefone e o seu nome. Aí eu levo para minha colaboradora e ela depois, com o tempo, ela te chama, porque tem muita gente na frente. Lá a gente faz um mapeamento de como você está na parte física, psicológica e espiritual. E eu já vou avisando, hein? Eu vou falar coisas que você precisa ouvir e não que você gostaria de ouvir. Porque muitas vezes o que a gente gostaria de ouvir, a gente já vem 3, 4 reencarnações sempre querendo a mesma coisa. Isso é um vício mental que nós temos, milenar. Então a gente tem que quebrar esses paradigmas e trabalhar no nosso ser, tá certo? Eu tenho um canal no YouTube com o nome de Amor e Consciência.
Já chegamos a quase 15 mil inscritos e 2.200.000 visualizações. É bastante, né? Então eu falo com gente do mundo inteiro, literalmente várias partes do mundo. As pessoas vão, eu traduzo, às vezes converso, às vezes faço do jeito que eu posso, do jeito que eu entendo, e a gente vai conversando, e as pessoas querem saber o mundo, o que quer dizer, o que é isso, por que eu passo por isso, por que eu passo por aquilo, será que eu tenho que passar isso mesmo, né? Aqueles papos todo que a gente... Então a gente faz isso, tá bom? Vocês prometem que vão entrar no meu canal e se inscrever? Depois eu quero ver. Tá bom? Você de casa também. Muito bem. Então o tema hoje é fé, razão e oração. A tríplice coroa da salvação. Nós precisamos ter fé, gente? Sim ou não? Vamos me ajudar aí hoje, hein? Vamos interagir. Sim. Precisamos ter fé. Nós precisamos ter razão e precisamos de oração? Isso. Então nós todos precisamos disso. Vamos ver uma e outra, depois a gente vai emendando. Quem quiser me interromper, levantar o braço, pode interromper, tá? Para a gente fazer pergunta, fica tranquilinho. Aqui é tudo light. A fé, a palavra fé vem do grego fides, quer dizer fidelidade. Nós somos fiéis a Deus? Que pergunta difícil, ninguém respondeu. Somos fiéis ou não, gente? Mais ou menos. Os carros, não tem os carros que passam, Deus é fiel? Já viram essas frases no carro? Deus é fiel, não é? E nós somos? Muitas vezes não somos fiéis. Sabe por que nós não somos fiéis verdadeiramente? Porque nós não acreditamos em nós. Você só vai conhecer Deus do seu jeito, você só vai ser fiel a Deus verdadeiramente quando você acreditar em você. Parece meio radical, né? O negócio não é flexibilidade, mas tem que se desposar de todas as inhacas que carregamos do passado. Que passado é esse? Passado longínquo, de 2, 3, 4, 5, 6, 10 reencarnações passadas. A gente vem aí, é um misto de tantas coisas. Já passamos pela Ásia, já passamos pela África, passamos pelo Oriente Médio, pela Europa, aqui no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Já fomos homem, mulher, mulher, homem, homem, mulher, mulher, homem. Vocês acreditam nisso? Ou a gente pensa que eu fui só homem, você só foi mulher? A gente tem que ter experiências. Deus não deixa a gente passar só uma coisa, tem que passar outras coisas. Parar de ter medo, e o medo é falta de fé. Medo do quê? Medo, como será o amanhã? É assim que a moça canta? Como será o amanhã? Como é que nós vamos saber? Me fala, como que será o amanhã? Eu sei o de hoje, né? Você não soube até aqui o que aconteceu na sua vida hoje? Fala a verdade. Desde a hora que você levantou, você veio, chegou aqui, pronto. Você sabe o que aconteceu. Você sabe o que vai acontecer daqui 2, 3 horas? Você planeja, né? Não é? Você planeja, não planeja? Sim? Planeja, você vai para casa, vamos supor, vou tomar um lanche, eu vou para casa, tomo um lanche, assisto um filminho, né? E depois eu vou dormir, pronto, assim, tranquilo, sossegado, tranquilo. É um planejamento. E se de repente alguma coisa me chamar para eu ir em algum lugar, de repente, e aí? Você perde as estribeiras? Você vai ficar apavorado? E se Deus permitiu que você fosse lá em algum lugar que alguém te chamou, é uma coisa totalmente diferente, você não esperava? Aí está, tem que esperar o inesperado. Não parece uma contradição? Tem que esperar o inesperado. Então nós temos que ter a fé em Deus em primeiro lugar. É o famoso amar a Deus sobre todas as coisas. Nós fazemos isso, gente? O barulhão, né? Quem que é da vizinha? Eles estão vibrando, né? Eu conheço esse tipo de vibração. Lá no meu centro tem creche. As crianças parecem que ficam mais agitadas quando tem palestra.
Aí eu entrei e fiquei vibrando outro dia e elas deram uma paradinha. Isso aí não foi coincidência. Precisamos colocar Deus em todas as coisas em primeiro lugar. Quando eu descobri isso, as coisas melhoraram. Oba, obrigado, querido, obrigado. As coisas melhoraram em todos os sentidos na minha vida. Você luta pelo dinheiro, luta pela família, luta por ter tantas coisas e muitas vezes você consegue ali que experimento, ali que sai meio que, né? Por que isso? Nós não deveríamos trabalhar assim. A gente deveria trabalhar muito melhor, fazendo as coisas primeiro com Deus no seu coração. E isso não tem nada a ver com religião. Isso já é praticamente uma ciência interior. Eu não faço nada, não saio na rua, eu não faço as coisas, não planejo sem ter Deus no coração, sem ter aquela conversa com Deus. É meio forçado? Não, é necessidade. Temos que conversar com Deus. Aí nós vamos ver depois da oração. Então nós temos que desenvolver a nossa fé. Ela começa primeiro fé em você. Eu repito, nós não vamos ter fé em Deus o suficiente, ou ter fé em Deus, se não tivermos fé em nós mesmos. Porque quando você começa a ter fé em você, você começa a descobrir esse Deus vivo dentro do seu coração. Como que você pode conhecer Deus? Através dos livros? Pode até ser. Mas aquelas pessoas que escreveram os livros são pessoas maravilhosas que tiveram as suas experiências e passaram isso nos livros. Você não viveu aquela experiência, então comece a descobrir as suas experiências. Por que nós estamos aqui? Por exemplo, por que vocês estão aqui? Vamos colocar assim: porque vocês têm fé. Se não tivesse fé, vocês não viriam aqui na casa, ouvir a palestra, ou os trabalhadores trabalhar, estudar. Isso é uma base de fé. Ah, mas eu vou porque não tenho nada que fazer em casa, então eu vou escutar uma palestrinha. Não, você podia ir em outro lugar, alguém te chamar e você ir, ou ficar em casa assistindo a novela, não importa. Mas você fez o que? Você veio até aqui. Isso é fé. Mas a fé se estende muito mais do que isso. Nós precisamos desenvolver a fé paralelo com Deus. Com isso você vai ganhar a razão. A razão é o raciocínio. Nós precisamos raciocinar aquilo que você está sentindo. Aí entra Kardec. Fé inabalável é aquela que anda com a razão em todas as épocas da humanidade. Então isso chama-se equilíbrio. Fé e razão. Fé e razão. A fé só por fé, somente a fé, ela fica fanática. Só fé por fé fica fanática, fica aquela coisa bitolada, não sai daqui. Razão por razão, só raciocínio, fica frio e calculista. É o que a maioria das pessoas na Terra tem. Usa muito a inteligência, muita racionalidade e pouca fé. Não é o café lá, pessoas de pouca fé, né? Pouca fé lá, não. Muito pouca fé dentro do seu coração. Então é preciso ter a razão, a fé e a razão mesclado. Você sentiu algo, uma intuição. Isso vem da onde? Do seu coração. Quem é que está intuindo? Pode ser um benfeitor, pode ser Deus, pode ser de si mesmo. Não importa. E como é que a gente descobre essa intuição? É quando vem como se fosse um insight, um estalo. De repente veio na tua mente de fazer algo. Isso é a intuição. Não é um segmento de raciocínio, um raciocínio lógico. É algo que vem inesperado. Lembra quando eu falei esperar o inesperado? Gente, por que nós estamos aqui na Terra? Só para comer, beber, dormir, procriar, blá, blá, blá. É só isso que a gente faz? A gente veio aqui para elevar o pensamento ao alto, crescer no espírito e libertar-se dos grilhões que carregamos ao longo das existências.
Aí vem a oração. A palavra oração também ela vem do grego, vem do latim, que o latim vem do grego. Ore, oração, ore em latim, quer dizer conversação. Nós precisamos conversar com Deus? Nossa, se eu não conversar com Deus o dia inteiro eu fico louco. Isso aqui é uma loucura. Eu renovo meus pensamentos quando eu começo a conversar com Deus, como se tivesse alguém do meu lado. Ah, mas isso é fanatismo? Não, é necessidade. Estou falando da minha necessidade agora. Cada um tem a sua. Eu tenho necessidade de falar: Senhor, dá a luz para aquela pessoa que está precisando ali na rua, vai dar certo as coisas, eu sei que eu vou conseguir, então já estou conversando com Deus. Falar com Deus é alimentar o Espírito, é acreditar no seu amor, crer que você tem o amor. O que é amor? Amor é Deus. Deus é a energia que move o multiverso. Hoje já não tem só um verso, a ciência descobriu. Hoje são vários universos e várias dimensões. A nossa dimensão é tridimensional, né? Largura, comprimento e altura. Você já reparou que tudo tem 3 dimensões? Tudo? Isso aqui tem 3 dimensões. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tudo tem 3 dimensões. Nosso corpo. E a quarta, a quinta, a sexta, a sétima? Aonde está? Está na nossa cara e a gente não vê. É o mundo invisível. De vez em quando, pela minha clarividência, eu vejo, quando é permitido que eu veja. E o mundo existe, o mundo espiritual existe mesmo, pode ter certeza absoluta. Agora, o que é que nós temos que fazer? Querer conhecer o mundo espiritual? Eu vou fazer curso de evidência, que outro dia uma moça me procurou de saber onde tem curso de evidência. Mas espera aí, isso aqui é evidência para quê? Para ver os espíritos. Eu falei assim: então eu tenho um curso legal para você. Que curso que é esse? Aí eu levei ela, estava numa sala lá, tinha um espelho assim, eu falei assim: olha, começa a ver você aí. O quê? Mas eu quero ver os espíritos. Não, você já está vendo o espírito, é você. Ela brigou comigo porque eu estava gozando da cara dela, né? Você é um espírito, você tem que ver você, meu bem. Você não tem que ficar vendo o espírito, você tem que ver você. É você que você tem que enxergar, é você que tem que acreditar em você. Tudo está em você, o seu sentido de felicidade e infelicidade. Na lição de hoje que a nossa amiga colocou, quando as pessoas não têm boa vontade, elas ficam enrolando para fazer outras coisas. E o pai lá, o príncipe, né, o pai mandou que os filhos fizessem, e só um que fez, porque um interpretou certo a lição que ele precisava. Aqueles outros eram malandrões, né? Vão fazer besteirinha pela terra e vão enrolar, enroscar, e vem a lei de atração, vai atrair aquilo que você faz, o que você fala. Aí nós vamos falar de frequência. Eu falo muito lá no meu canal. Eu convido vocês a meditar comigo lá no canal. Então eu falo de frequência, da glândula pineal, vários títulos, vários temas para que a gente possa desenvolver. Muito bem. Então a tríplice coroa da salvação. O que quer dizer salvação? Cura. Nós precisamos curar o que nós carregamos de errado. Você quer saber o que é que você fez no passado? Quer saber agora? Quer? Sim ou não, gente? Me ajuda aí. Sim ou não? E agora? Vai, me ajuda aí, fala. Quer saber o que você fez no passado? Aonde você morou eu não sei, mas o que você fez eu já vou te dizer o que é que você fez. Quais são as suas tendências? Quais são as suas más inclinações? É isso que você carrega. Se não tiver nenhuma má inclinação, graças ao bom Deus, faz assim: obrigado, Senhor, eu estou no nirvana. Mas nós todos carregamos as más inclinações. São coisas que faz você não quer ir para cá, mas fica te inclinando para ir para aquele lugar. É uma tendência, inclinando-se para chegar ali ou aqui. Isso vem do passado longínquo, não dessa existência aqui. Então teste você. Se algo está te repetindo, está acontecendo dentro da sua mente. Começa a vir coisas boas, então graças
graças a Deus, ó Senhor, obrigado. Mas é coisa ruim, está sempre acontecendo a mesma coisa. Já viu gente falar, está sempre se machucando? Ou então está sempre sendo assaltado? Porque a mente dela está naquele naipe, naquela frequência. Nós temos que vibrar amor para quebrar aquela frequência inconsciente que nós carregamos. Você não está raciocinando agora, eu quero entrar bem. Não, ninguém faz isso. Mas já estamos carregando isso de outras existências. E essas frequências já estão dentro de nós. Temos que quebrar esse grilhão. Através do quê? Da fé, do raciocínio. O raciocínio faz você ter compreensão. Você compreende a sua vida? Não precisa responder, eu vou fazer essas perguntas agora para você, você vai indagando você. Você compreende a sua vida hoje? Você tenta compreender por que você passa por isso, por aquilo? Eu aprendi de papai, de mamãe, com exceção das crianças, somos adultos. Então, se você vê que aquilo foi uma coisa que você aprendeu de papai, de mamãe, de vovó, de titio, e vem vindo lá de 200 anos para trás, e hoje você é outra pessoa, siga o teu caminho. Quando o filho, nessa lição que a moça colocou, seguiu o pai, é porque o pai falou com sabedoria, então vamos seguir o que o pai falou. Mas tem coisas que os pais não percebeu nesse momento aqui da nossa existência. Eles já aprenderam dos pais deles e dos pais que dos pais, de coisa de 200, 300 anos e vem vindo para cá. E eu já recebi lá na nossa terapia pessoas, tanto faz, homem ou mulher, que falava para mim, mas a minha mãe sempre foi assim, eu também vou ser sempre assim, né? Por quê? Tem que ser Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela? Por que síndrome de Gabriela? Nasceu assim, tudo bem, cresceu assim, tudo bem. Agora, por que você tem que ser como, sempre ser do jeito que é? Não, você pode modificar hábitos, reconhecer valores. Quais são os seus valores? Ai, que pergunta difícil. Você valoriza a sua vida? Valoriza o que há dentro de você de bom, não valorizar as coisas ruins, mas as coisas boas no seu coração. Você valoriza você como pessoa, como ser humano, como mãe, como pai, filho, filha, não importa. Precisamos valorizar. Porque se eu não valorizar a minha vida, a minha energética vai vibrar uma frequência de negação. E aí as pessoas lá fora começam a negar você, ou às vezes é um emprego, às vezes é algum dinheiro que precisa entrar, vai cortando as coisas, o fluxo que está dentro da nossa mente. É preciso que a gente comece a perceber, olha a palavra, perceber. Perceber como você está vivendo hoje. Eu estou aqui, eu estou fazendo a palestra, eu estou percebendo isso, o óbvio, não é? É o óbvio isso. Mas aí eu fecho os olhos, e lá fora, como é que eu estou percebendo? Eu estou bem com meu marido, com a minha mulher, com meu filho, com a minha avó, com a minha tia, estou bem de dinheiro, estou bem de saúde, estou bem de amor íntimo, como é que eu estou? Tem que indagar, tem que se questionar, não é uma obrigação, mas é um dever nosso observar-se. Você só se observa quando você se percebe, senão a gente não amadurece. Precisamos amadurecer espiritualmente, perceber que muitas vezes estamos exagerados nisso, estamos exagerados naquilo, perceber que a gente precisa dar mais um passo para melhorar em casa. A família é um cadinho, né? Muitas vezes a família foi os filhos muitas vezes foram algozes, ou os pais foram algozes dos filhos, e hoje vieram como pais pela misericórdia divina para que se retratasse e aprendesse a amar, ou reaprender a amar, porque no passado não se amaram, se matavam muitas vezes. E nessa presente existência veio com uma proposta bonita de amor,
cuidar dos filhos, né? E aí aquele cuidado ali vai criando amor, vai trabalhando nisso. Mesmo assim, mais tarde, quando fica adulto, tem filhos que não batem um com o outro, né? Com o pai, com a mãe. Existe isso, nós já sabemos disso. Então, já que somos espíritas, você aí de casa, já que estamos falando de valores, de fé, de razão, de oração, que é a alimentação interior, já que estamos falando tudo isso, então vamos botar em prática. É lá fora que eu sou espírita. Aqui é fácil. Aqui eu cumprimento vocês, oi, tudo bem, como vai? Um beijo, tomar banho, faz tudo direitinho, não é? A gente não é bonzinho, a gente não é educadinho, fala a verdade, a gente faz tudo certinho, não é? Pisa lá fora para ver depois, quando o cara te dá uma fechada, ou quando você está em casa, alguém te falou algo que ficou atravessado, vai vendo aí. É a vida prática lá fora. Como é que você trata a mãe, como você trata o pai? Minha mãe e meu pai já foram embora há muitos anos. Toda vez que eu saía, eu dava um beijo na minha mãe. E às vezes, quando eu estava descendo a escada, ela falou: você esqueceu? Eu falei: esqueci o quê? O meu beijo, o meu abraço. E eu tinha que voltar para dar um beijo na minha mãe. Olha que gostoso. Nem sempre eu fazia isso. Depois eu passei a ter o hábito de fazer isso. Comecei a ser mais caricioso com a mãe. Olha que legal. E assim a gente pode ir treinando ser caricioso com as pessoas também. Eu vou no mercado, eu brinco com as meninas lá, às vezes na caixa, às vezes eu falo: você é uma mocinha muito bonita. Obrigado, mas está tão tristinha. Agora melhorou, você sorriu, pronto. Então, naquilo já fez ela levantar o astral. Eu gosto de fazer isso. De vez em quando eu levo umas bordoadas, mas tudo bem, vai. Tem alguns que não gostam, né? Mas faço isso com o coração. Espontaneidade. Temos que ser espontâneo. Trocar ideia com os pais, com os filhos, conversar como foi seu dia hoje, trocar ideia, falar, isso que é importante. E lá fora, no serviço, no trabalho, não se abrir muito, porque muitas pessoas usam contra você, isso já sabemos disso, né? E infelizmente, em muitos trabalhos, se você fala, se abrir muito de você, as pessoas vão querer jogar contra, né? Muitas vezes. Então não se abra tanto com as pessoas lá fora, é preciso ser comedido. Aqui a gente abre o jogo, né? O leque de opções de falar, de conversar. Então precisamos, meus amigos, de oração, que é o alimento da alma. A alma precisa se alimentar. Como que a gente se alimenta? Do amor que já está dentro de nós. O que é o amor? O amor é um sentimento. É o que você sente de bom, é o amor. Simples assim. Não tem matemática correndo aí não. Se você sente um prazer de falar com alguém, de conversar, de trocar, é teu amor te movimentando por dentro. É Deus te movimentando. Você permite que Deus age em cima de você ou dentro. Quem é que ensinou isso, gente? Foi Jesus. Jesus tinha a consciência desperta. Então ele deixava Deus agir no seu coração. Por isso ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele já sabia disso. Ele disse: se disser que o reino de Deus está aqui ou acolá, não acrediteis. O reino de Deus está dentro de vós. O que é dentro de vós? O seu amor, o Deus vivo. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha que mantra maravilhoso de Jesus. Busca primeiro o reino de Deus. Ele não disse Deus, ele disse o reino. O reino é o multiverso. Busca primeiro. Lembra quando eu falei? Eu falo com Deus todo dia. Antes de tomar uma atitude, tomar uma decisão, converso com Deus. Eu deixo a intuição fluir. Vocês querem ver uma passagem de Jesus? Que maravilha, simples, mas muito boa. Que Jesus usou da intuição. Ele não raciocinou, ele sentiu primeiro e depois falou. Quando chegaram os homens lá com a mulher supostamente adúltera, eles lá nem apedrejavam, né? Você sabe dessa história, mas vamos recapitular. E eles queriam: o que nós devemos fazer com ela, mestre? Jogar pedras nessa mulher que era adúltera, né?
Mas só falaram dela, não falaram do outro, né? Só falaram da moça. Aí o que Jesus fez? Isso é uma passagem da Bíblia, dos Evangelhos. Jesus não falou já logo de cara, ele parou, ele agachou, começou a mexer o dedo na areia, e depois ele levantou e disse: atire a primeira pedra quem não tem nenhum pecado. Você não tem pecado, então pode atirar a pedra. Todo mundo, o que fez? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. Todo mundo caiu fora. O que é que Jesus quis o que eu quero dizer que Jesus fez, gente? Ele não raciocinou na hora, ele deixou fluir dentro do coração uma resposta, e a resposta, aí ele traduz no raciocínio aquela resposta: atire a primeira pedra quem não tem pecado, porque todo mundo tem suas coisas. Quem somos nós para ficar condenando alguém? Fala para mim. A gente às vezes já fez pior, não é verdade? É ou não é? Eu não tenho que ficar condenando ninguém, apontando o dedo, você fez isso, sabe aquele julgamento, né? Como se eu fosse santinho. Ah, Senhor, tem algum santinho na terra? Os grandes santos já fizeram do arco da velha, fizeram tanta besteira. Santo Agostinho era beberrão, como é que chama? São Francisco adorava sair com tudo quanto é mulher. Até Clara, a Santa Clara foi namorada dele, e eles viraram o quê? Umas pessoas maravilhosas. Todos pisaram na bola. E nós pisamos na bola? Nós somos santinhos, nunca fiz nada erradinho. Vamos parar de ser de hipocrisia. Claro, não fizemos tanta coisa assim, desse jeito. Mas o que eu estou querendo dizer com essa história é para que você comece a enxergar que nós somos um misto de muita bondade e também tem maldadezinhas dentro do coração. Precisamos conhecer. Você só vai conhecer o teu amor verdadeiro quando você conhecer o seu desamor. Você vai conhecer o teu amor quando você conhecer o teu ódio, a tua raiva. E você não alguém que te aponta o dedo, mas você sentiu: nossa, eu fiquei com uma raiva dessa pessoa, nossa, aquilo me deixou até tremendo. Então você descobriu, você percebeu isso em você, você já começa a desativar. Aí é uma linguagem psicológica. Então é preciso que a gente perceba, olha a palavra surgindo aí direto, perceba como estamos vivendo hoje. Aproveita essa reencarnação maravilhosa que é essa. É essa que você tem que manipular teu ser, de fazer as coisas, fazer realizar, acreditar que você é capaz, você de casa. Todos nós somos capazes. Por favor, não fale que você não é capaz. Mas aquele é engenheiro e ele fez um prédio bonito e eu nem sei fazer uma conta. Ora, então vai estudar engenharia e fazer o prédio, se é esse o problema. E o pianista toca tão bem. Vai estudar 9 anos para depois tocar o piano. Meu Deus, você quer tocar o piano assim sem nada? O cara teve que ralar para fazer as coisas. Precisamos observar a nossa vida. Essa observação é o percebimento de si mesmo. Aí estaremos amadurecendo o espírito. Falta 2 minutos, gente. Alguém quer fazer perguntinha? Vamos lá. Vamos lá, mocinha. Ninguém quer fazer perguntinha? Tá bom. Você quer fazer perguntinha? Você levantou o braço. Levantou o braço, vai perguntar. Estou brincando. Então tá bom. Meus queridos amigos e irmãos em Cristo, paz e luz aos nossos corações. Leva essa mensagem para casa. Você é uma pessoa maravilhosa, porque é filha, filho de Deus. Não estou jogando confete em vocês, não. É que eu descobri que nós todos somos uma maravilha, que estamos nos lapidando. A dia estamos lapidando o nosso ser.
Hoje você aprendeu uma coisa, não faz mais aquela besteira. Amanhã você vai lá e ajuda o outro a não fazer a mesma besteira. E assim um ajuda o outro em casa, lá fora, vai trabalhando, conversando. Isso é um estado ebuliente na nossa mente, deixar a gente levantar. E eu falo sempre isso nas palestras, não importa a nossa idade cronológica. Não importa se tem 8, 9 aninhos, não sei quantos aninhos você tem, 10 aninhos, 11. 8, olha, eu já estou chamando ele de 8, 11 anos. Não importa se o nosso amiguinho ali tem 8 aninhos ou tem 100 anos. Está vivo, está viva, está na terra, tem coisa para fazer. Porque quando chegar seu tempo, vai mesmo. Tá bom? Um beijo no coração, até a próxima oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigada pela palestra. Então, vamos agora mais uma vez sentar confortavelmente nas nossas cadeiras, manter a mente serena e tranquila, para que eu possa dar início ao nosso roteiro de vibrações. Então, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, irmão e amigo. Vamos mentalizando uma luz de muita energia, uma luz de paz, amor, serenidade, tranquilidade, equilíbrio. E assim então vamos vibrar para todo o nosso planeta, vamos vibrar paz para os países em guerra, vamos vibrar entendimento entre o povo brasileiro, vamos vibrar pela união entre todos os espíritas. Vamos vibrar energia para todos os centros espíritas e seus movimentos. Vamos vibrar energia pela Federação Espírita e seus trabalhos. Vamos vibrar uma sustentação pelos companheiros que não puderam comparecer à reunião de hoje. Vamos deixar uma vibração de amor pelos sofredores encarnados e desencarnados. Vamos vibrar pelos hospitais, asilos, orfanatos, pelos presídios públicos. Vamos vibrar pelas pessoas em situação de rua. Vamos vibrar harmonia pelos nossos lares e familiares. Vamos deixar uma vibração de carinho para nossos amigos e para aqueles que por qualquer motivo se dizem nossos inimigos. Vamos deixar uma vibração de muito amor e carinho para que a espiritualidade possa encaminhar aonde mais se faça necessidade. Que assim seja, graças a Deus. E assim, para encerrar então a primeira parte dos trabalhos de hoje, eu vou fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, uma boa noite a todos e todas. E eu peço que fiquem em seus lugares para que a gente possa iniciar a segunda parte dos trabalhos de hoje, que são os passos e os tratamentos. Que nós possamos nos reencontrar na próxima semana. A gente já teve relatos
relatos de que a mesma água estava com o mesmo gosto que a pessoa levou para cá, estava com o mesmo gosto que ela tomou aqui. Então não joga fora a água que está com remedinho para em tratamento. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Muito. Pode deixar aí.